Meu coração, tudo bom? Espero que seja tudo lindo, maravilhoso, seus lindos. Galera, espero que vocês tenham descansado aí esses diazinhos de recesso, né? Que vocês já estejam aí mais revigorados, né? Pra gente continuar aí as nossas aulas remotas. Infelizmente, não estamos aí nas nossas aulas físicas, né? Mas nós tivemos aí esse tempinho para colocar os pensamentos em ordem, né? Para descansar, para ficar com as pernas pro ar um pouquinho, para botar aquela sériezinha no Netflix. Tava difícil de colocar no lugar, né? De terminar de ver os episódios, então espero que vocês tenham conseguido fazer tudo isso. Ou dormido, né? Dormir é bom. Ou comer, para de comer, porque nós estamos comendo demais, né? Mas enfim, espero aí que vocês tenham conseguido esfriar a cabecinha de vocês, certo? E agora nós começamos, né? Um bom retorno aí a todo mundo. Essa semana nós vamos ter a aula gravada, mas na aula que vem nós continuamos, na verdade, né? As nossas aulas síncronas, certo? As nossas lives. E para ficar tudo lindo, maravilhoso, espero que possamos voltar logo, né? Pra gente ser feliz de novo na sala de aula, fazer umas dancinhas, né? Porque eu tô sentindo falta, porque gravar aula sentada tá difícil pra mim. Mas tudo bem. Então bora lá? Seguinte, lindos. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, quero pedir uma coisa para vocês. Lá na página 33 do livro 2, né? A gente falou aí um pouquinho sobre narrativa policial, certo? Quem não lembrar aí, tem um link aqui no meu YouTube. É só procurar aqui que você acha o vídeo aí que a gente já viu, certo? E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam os exercícios da página 33. Peraí que travou. Isso. Leia o textinho da página 33, responda as perguntas até a página 34, o exercício número 6, certo? A parte de produção, vocês já fizeram a produção, então não precisa fazer, certo? Então, vocês só vão responder aí essas perguntinhas. Tudo bem? Então, se não lembrar sobre o gênero, por favor, entre lá no YouTube e assista de novo a aula. Certinho? Belezinha? Então, vamos continuar. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre gênero dramático, certo? O que é o gênero dramático? Vocês lembram o que é? Por favor, hein? Bati nessa tecla muitas vezes. E hoje é mais pra gente fechar aí, né? E ficar tudo redondinho na cabeça de vocês, né? Como vocês ficaram aí esses dias em casa, com as perninhas pro ar, né? A mente também fica aberta e acaba aí sumindo algumas informações, certo? Então, a gente vai aí retomar essa parte para ficar tudo redondinho e não ficar nem dúvidas, mais dúvidas. Mas caso tenham dúvidas ainda, na nossa live da aula que vem, nós corrigimos os exercícios, vocês podem tirar dúvidas sem problema nenhum, certo? Então vamos lá? Bora! Então, como eu disse para vocês, o gênero dramático nada mais é do que o nosso lindo, maravilhoso teatro, né? Vocês já tiveram aí a oportunidade de assistir uma peça de teatro? Espero que já, né? Espero que vocês já tenham tido essa oportunidade. É uma experiência aí muito legal, né? Diferente aí dos filmes que nós assistimos, né? Uma experiência aí diferente, né? E espero que se vocês tenham assistido, que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu ainda, que um dia tenha a oportunidade, uma experiência aí incrível. Eu sou um pouco suspeita, né? Eu gosto muito. Certo? Então bora lá. O que é o teatro mesmo? A gente já viu isso, já falou sobre isso, hein? Não é para esquecer. Teatro é a arte da imitação, né? Lembra que a gente falou sobre o teatro aristotélico e o teatro aí grego? E a gente falou um pouquinho sobre o teatro grego que tinha maior apropriação cultural e nós discutimos aí o porquê, né? Porque o teatro grego começa com o próprio povo, né? Desde as origens, né? O teatro aristotélico, né? É feito como uma fórmula, né? Então, Aristóteles escreveu esse livrinho aqui, ó, Arte Poética, certo? E ele nos dá a fórmula de como fazer um bom teatro. E lembra que eu falei para vocês que ele vai falar bastante, né, sobre a
tragédia. Lembra que a gente comentou um pouquinho sobre... Comentando um pouquinho, não. Nós comentamos muito sobre isso, né? Qual que é o enfoque aí do Aristóteles? É a tragédia, porque ele deixa claro, né? Ele não diz isso com as palavras dele, mas ele deixa entender, né? Que é um gênero mais rebuscado, mais elaborado. Então, por isso, mais ênfase aí na tragédia, certo? E dentro da tragédia, nós temos a linda, maravilhosa mímese, né? O que é a mímese? É a imitação, né? A representação. Lembra que sempre essa palavrinha é importantíssima. Representação da realidade, né? Não é a realidade. É sempre a representação da realidade. Por quê? Porque tem um eu, um sujeito que interpreta essa realidade, né? E aí passa ela pro papel. Eu vou trocar de lado, gente, que eu não gosto desse lado. Vou ficar pra cá. Sim. Melhor. Por desse lado. Certo? Então, por isso, nós estamos falando aí de representação. Desde que tenha um sujeito, esse sujeito ele é formado por suas concepções de mundo, seus valores, né? Tem uma educação específica. Então, tudo isso vai influenciar no seu processo de interpretação e também na sua representação. Lembra que eu falei para vocês a historiazinha lá da árvore, né? Vamos lá. Olha, eu consigo escrever, gente. Então, como que é a representação de uma árvore? Para uma pessoa, uma árvore vermelha, no caso, né? Para uma pessoa pode ser isso aqui, bem feia, né? Porque a gente não tem a arte de desenhar. Ou pode ser isso aqui, também bem feio, né? Parece um sorvete. Ou pode ser isso aqui. Claro, gente, no papel fica melhor. Não tão melhor, tá? Porque não sei desenhar. Mas só para vocês verem essa ideia de representação. Certo? Nós temos aqui, então, 3 representações de árvore. Certo? Cada um vai fazer a sua arvorezinha. Tem gente que vai fazer essa que é a mais comum e vai botar umas maçãzinhas, né? Tenho certeza que vocês já fizeram isso. Bota as maçãzinhas, né? Por quê? Porque é a minha interpretação de árvore. Assim, dessa forma que acontece aqui no desenho, acontece na representação do teatro, né? Então, tem uma pessoa, vou puxar uma setinha aqui. Então, tem um sujeito, certo? Então, eu tenho aí a representação, que é conforme o sujeito interpreta, certo? Nesse caso, a minha interpretação tá bem feia, tá? Então, conforme aí o sujeito interpreta, certo? Tudo bem? Então, é para estar bem claro isso já na cabecinha de vocês, certo? Tudo bem? Então, né, o que o Aristóteles faz? Ele faz aí o conceito, né, fundamental da mimética, né, ou seja, da mímese, tudo bem? Certo? Então, essa mimética é a natureza imitativa da arte literária, que é baseada no sujeito, certo? Tudo bem? Belezinha? Tudo bom? Então, bora lá. E aí, como eu falei para vocês, a arte é representação. E o que está escrito aqui, tá? Em francês. Isso não é um cachimbo. Mas se você olhar na imagem, isso é um cachimbo, não é? E por que então no texto está escrito isso não é um cachimbo? Hein? Porque, galera, isso aqui nada mais é do que representação, certo? Então, pode ser uma representação super próxima da realidade? Pode, como é, não é? Vocês podem ver, isso aqui é perfeitamente um cachimbo. Representação.
Isso é perfeitamente um cachimbo, certo? Mas é a representação do cachimbo, tá? Então, por isso, sempre representação da realidade. É lógico que essa representação, ela tem grande verossimilhança, né? O que é verossimilhança? O que será que é verossimilhança? É quando a gente consegue representar as coisas de uma forma tão próxima da realidade que é praticamente a realidade. Mas sempre pensando, é representação, o mais próximo possível da realidade, nós chamamos aí de verossímil, certo? Então, verossimilhança é isso aí, galera. Proximidade da realidade, certo? Tudo bem? Então, bora. Seja, é algo que parece ser verdadeiro. Tudo bem? Então, bora. E aí, nós temos a famosa tragédia, que nós comentamos sobre isso, né? O que é a tragédia? É a imitação de uma ação importante e completa. Lembra que eu falei para vocês? A tragédia, geralmente, é um teatro longo, né? Tem aquela certa extensão. Por quê? Porque tem muitos acontecimentos, então ela precisa ser bem grandona, certo? Tudo bem? Aí nós temos os autores, quer dizer, os atores, a gente falou das rubricas. Lembra o que são as rubricas? Né? São os nortes que a gente tem para a representação. Então, como que vai ser a ação das personagens? Lembra que eu falei para vocês? A rubrica ela vai estar com outra letrinha, ou vai estar em itálico, ou vai estar com outra fonte, né? Justamente para a gente saber diferenciar o texto da rubrica, certo? E aí a gente comentou, né, um pouquinho sobre o objetivo do teatro, né? Qual é o objetivo do gênero dramático? O objetivo do gênero dramático é a gente ter a catarse, ou seja, levar o espectador à catarse. Ou seja, o que é a catarse? Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? É o ponto. Beleza, né? O que é a catarse, então? É o ponto de maior descarga emocional, certo? Então, nós temos aqui ponto, certo? Então, aí a gente tem o ponto de maior descarga emocional, que nós temos aí como nome de catarse, sim? Não esquece não, hein? E aí, né, a gente fala um pouquinho sobre a composição da tragédia, né? Como que a tragédia é composta? Então, pela fábula, né? Que a gente já conversou um pouquinho, que é a própria história, né? Lembra história com um E, porque eu estou falando de ficção, então não estou louca, tá? Está correto. Mas caso eu queira escrever com H, pode. Os caracteres, que são as personagens. Tudo bem? Aí nós temos a elocução, que é a linguagem. Nossa Senhora. A linguagem, certo? Nós temos o pensamento, que é como eu vou expressar isso, certo? Então, que é o como se expressar. Beleza? O espetáculo apresentado aí, que é o ponto alto, né? O gênero dramático ele foi feito para ser apresentado, então um dos pontos aí mais importantes que a gente tem é justamente o teatro apresentado e o canto, né? Que eu já conversei com vocês, que é de extrema importância, por quê? Porque tá todo aquele efeito, né? Dá todo o efeito da tragédia. Lembra quando a gente conversou lá? Se você está assistindo um filme de terror, quando tem aquela cena que está no clímax, né, da cena, o que acontece? Toca sempre uma musiquinha aí para gerar mais tensão, tá? Então o canto, ele é importantíssimo dentro da tragédia.
Porque ele consegue gerar essas emoções, né, em quem está assistindo, e muitas vezes eles também explicavam o que acontecia na cena, né? Vamos supor que é uma cena que é um solilóquio. Lembra que a gente falou sobre isso? Solilóquio. Solilóquio. Ou também, também conhecido como monólogo. Desculpa, gente, a letra tá feia porque eu tô sem o mouse. Ou conhecido como monólogo. A gente falou sobre isso, que é o fluxo de pensamento da personagem, né? Quando a personagem está, geralmente a personagem protagonista, está expressando aí todos os seus sentimentos, né? Então, o que muitas vezes, como é fluxo de pensamento, pode ficar um pouco não muito claro para nós, né? Então, muitas vezes o canto, a malopeia, ela explica, né, essa cena aí da personagem principal, tudo bem? Da protagonista, certo? Beleza, gente. E aí nós temos a comédia, né? O que acontece na comédia? A comédia sempre precisa tirar o riso de alguém? Não, né? Em muitos casos, o objetivo da comédia era, ridicularizar costumes, classes sociais, ou personagens tipo, que são os personagens que representam as classes sociais, certo? Ela pode gerar riso, com certeza, né? E ela também está coberta de ironia. Tudo bem? Então, essa é a parte aí da comédia, né? Geralmente, a comédia ela é mais curta, porque ela não tem tantos elementos como tem a tragédia, certo? Então, por isso que a comédia ela é mais curta e ela tem um fluxo aí mais rápido, porque ela não tem tantos acontecimentos, né? O objetivo dela não é contar grandes feitos, como é o objetivo lá da tragédia, certo? Então, por isso que ela é mais rápida. Tudo bem? Belezinha? Então, é mais para a gente conceitualizar tudo que a gente viu, né? Com certeza, vocês devem lembrar tudo isso que nós já falamos, tudo isso aí nas aulas. Certo? Belezinha? Beleza, então, galerinha. Outra coisa, quero que vocês façam também. São exercícios curtinhos, tá, gente? Parece bastante coisa, mas não é, tá? Os exercícios aí da página 55, 56, certo? Só da 55 e da 56. E nós também vamos corrigir na live da semana que vem, certo? Tudo bem? Nós precisamos combinar aquele, né? Aquele micozinho lá da live, hein? Olha lá, não esqueci não. Belezinha? Então, terminamos aqui a nossa aula, né? Fechamos a parte de gênero dramático. Se ficar alguma dúvida ainda, por favor, perguntem e tirem todas as dúvidas lá na live, certo? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo.